Olá pessoal, hoje nós vamos para o sexto vídeo da série Para que servem os componentes eletrônicos. Desta vez nós falaremos sobre os transistores. A descoberta desse componente contribuiu imensamente para os avanços tecnológicos de hoje. Pois é, antes deles surgirem, existiam as válvulas, que eram componentes grandes, frágeis e que consumiam muita energia. Ou seja, eram totalmente diferentes dos transistores, que são componentes muito pequenos e de baixo consumo de energia. Então, de forma bem elementar, dizemos que o transistor serve para amplificar a corrente elétrica. Como você está observando, os transistores possuem três terminais, que se chamam coletor, base e emissor. Esses terminais funcionam como se fossem os caminhos que a corrente elétrica vai percorrer, no qual um deles, que é a base, funcionará como o controlador, ou seja, é como se ele fosse uma torneira que vai regular a quantidade de corrente que vai passar. Veja na prática. No primeiro experimento, nós usamos um transistor BC549, um resistor de 330 ohms, uma lâmpada e um potenciômetro. Então, nesse momento, a lâmpada está apagada porque pela base do transistor não está passando corrente, pois o potenciômetro está com a sua resistência máxima. Ele não deixa passar a corrente elétrica. Quando giramos o seu eixo, estamos anulando a resistência que ele oferecia, ou seja, ele agora não mais impede a passagem da corrente, ficando apenas o resistor que vai permitir a passagem de uma pequena parte da corrente, porém, mesmo assim, a lâmpada acende. Se invertermos, ela apaga. Se voltarmos, a corrente circula. No segundo experimento, nós mostraremos que é possível acionar o transistor através da pele de nossas mãos, ou seja, o nosso corpo estará funcionando como um resistor de base. Aqui está o circuito que possibilitará esse experimento. São 6 volts, são 4 pilhas, um transistor NPN BC549, um LED de qualquer cor e um resistor de 330 ohms. Nesses dois pontos aqui, onde nós tocarmos, a nossa pele funcionará como um resistor de base e o LED acenderá. Veja, quando tocamos nos dois fios, o LED acende. Aqui nós temos a montagem do circuito feito no próprio componente. Fica mais fácil de visualizar. E assim, quando tocarmos nos terminais, o LED acende. Aqui nós mostraremos que a água também é uma boa condutora de corrente elétrica. Nós vamos colocar um pouco d'água nesse copinho, um pouco de água nesse outro. E os terminais, que nós tocamos o dedo agora há pouco, nós vamos mergulhar na água e o LED acende. É claro que tinha um fio interligando esses dois copinhos, Então, baseado nesse princípio, nós construímos esse jogo que chamamos de prova d'água. Ele é um jogo de perguntas e respostas. Nas garrafinhas de cima nós colocamos as perguntas. Tem função de armazenar cargas elétricas. Diodo emissor de luz. Limita a passagem da corrente elétrica. Tem como uma das funções amplificar a corrente elétrica. Só permite que a corrente circule em um único sentido. Componente eletrônico sensível à luz. As respostas estão nas garrafinhas de baixo. Então, na primeira garrafinha nós temos o diodo, na segunda aqui nós temos o transistor, aqui nós temos o capacitor, nessa outra garrafinha nós temos o LED, aqui como resposta também temos o resistor e por fim o LDR. Agora nós vamos retirar todas as tampinhas. Então vamos experimentar aqui a brincadeira, Essa canetinha aqui com o metal na ponta nós vamos colocar na primeira pergunta. A gente mergulha dentro da garrafa que tem um pouco d'água. Uma das respostas está aqui nessas garrafinhas de baixo. Então tem a função de armazenar cargas elétricas. Como a gente viu em um dos nossos vídeos, é o capacitor. Então, a resposta correta é capacitor. Quando a gente mergulha,
Ele acende a luzinha e faz o barulhinho. Se tivesse colocado no transistor, o aparelho não faz barulho algum porque a resposta está errada. Quem tem a função de armazenar cargas elétricas é o capacitor. Vamos agora para a segunda pergunta. Aqui diz, diodo emissor de luz. Então, a gente sabe que é o LED. Pega aqui a canetinha e mergulha nessa garrafa que tem o LED. Terceira pergunta aqui. Limita a passagem da corrente elétrica. A gente sabe que quem faz isso é o resistor. Então, nós vamos pegar e vamos colocar no resistor. Se colocarmos no LED, é claro que a resposta está errada. O aparelho não vai fazer barulho algum. Quarta pergunta. Aqui tem uma das funções amplificar a corrente elétrica. Então, nós mergulhamos a canetinha e vamos para a resposta. Então a resposta correta é o que a gente está vendo nesse vídeo. O transistor tem essa função de amplificar a corrente elétrica. Então nós vamos mergulhar aqui a canetinha e o aparelho confirma que a resposta está correta. Agora nós mostraremos que dentro desse aparelho, aqui são canos de PVC, tem um transistor, né? Um dos componentes é um transistor. Então ele serve também para isso, para fazer um jogo, né? Olha só, usamos aqui este transistor juntamente com outro. Aproveitando ainda os recursos que o transistor oferece, criamos também esse outro jogo, o dedo teste. Ele é um jogo em que nós temos nessa coluna as perguntas e nessas aqui as respostas, né? As possíveis respostas. Então agora nós vamos brincar um pouquinho com a matemática. É um conteúdo para crianças. Aqui nós temos 2 dados e a pergunta é a seguinte. Nas faces de cima, essa soma vale quanto? Então, o correto seria 4 mais 2, 6. A criança deveria pôr o dedinho aqui e o outro aqui. Se colocar na errada, é claro que o aparelho não vai fazer som algum, né? O correto é 6, então somente no 6 é que ele vai comportar assim. Aqui nós estamos mostrando o jogo pela parte de trás. Temos a saboneteira com o circuito. Não, vamos retirar aqui a tampinha. O circuito está aqui. Também tem 2 transistores. Ok? As tampinhas aqui, essa tampinha vermelha, onde tem lá na frente a pergunta. E essas 3 opções são as respostas. A correta é onde está ligado o fio aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, na errada, que nem fio não está ligado, ó, não funciona. Nós já mostramos em outros vídeos que o transistor está presente em vários circuitos do ladrão de Joule. Mostramos em 3 versões diferentes. E se você quiser conferir, basta clicar no link acima ou abaixo na descrição desse vídeo. Aqui estamos mostrando mais um exemplo de circuito em que o transistor desempenha um papel fundamental. Trata-se do multivibrador astável, também já mostrado em nossos vídeos. E é isso aí, amigo. Mais uma vez, pedimos a você que está gostando desse trabalho, dê um like em nossos vídeos, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ficaremos imensamente agradecidos com a sua ajuda. Um grande abraço e já estamos preparando o 7º vídeo dessa série. Até mais!